Dr. Albino Paquiço, o Ministro do Interior considera a questão da segurança, a situação da segurança pública no país como estável. Que notas nos pode dar sobre esta afirmação? Pois, Leda, é o seguinte, eu ouvi a comunicação do Sr. Ministro, mas o estado social de qualquer país determina o seu grau de criminalidade. Isto é ciência. Com isso? Isto é ciência, ou seja, o estado social, portanto, em que as pessoas se encontram, que é o grau de pobreza ou de riqueza das pessoas, determina, portanto, o nível de criminalidade daquele determinado país. Embora muitos intelectuais digam que não é assim que deve ser feita a análise sociológica deste fenómeno, mas a grande verdade é esta. E nós hoje, aqui poderíamos muito rapidamente, de alguma forma, dizer que sim e não. Ou seja, sim e não, por quê? Porque nós temos tido em Angola alguma baixa da criminalidade violenta, aí podemos dizer que sim. Não temos uma criminalidade violenta como nós temos no Brasil, não é a mesma coisa, mas temos o aumento de criminalidade derivada do estado das pessoas, as pessoas estão pobres. Então temos pequenos furtos, temos vandalização de bens públicos, temos, ou seja, há ali pequena criminalidade que vai acontecendo porque as pessoas estão cada vez mais pobres. E aqui, quem assume essa responsabilidade não é a polícia. O problema não é do ministro Laborinho, nem da polícia, o problema é do Estado. Porque o Estado, através das políticas públicas, é que deve garantir que as pessoas comam de manhã o matabicho, o almoço e o jantar. Esse não é o problema da polícia nem do senhor ministro. Agora, quando as pessoas não têm o matabicho, o almoço e o jantar e têm que ficar na rua para procurar o que é que vão comer, então este problema, essa responsabilidade é do Estado. Agora, há outra responsabilidade de cuidar da criminalidade, então aqui já é o ministro que pode dizer que não, diminuímos. Se nós formos a ter em conta estas valências, vamos dizer, não, diminuímos a criminalidade violenta, essa diminuiu, mas aumentou a pequena criminalidade, que não depende do ministro. Agora, eu entendo que nós aqui temos um outro problema que o ministro não faz referência, e muitas vezes ouço o ministro Laborinho falar, mas o ministro não faz referência, que é, a polícia para trabalhar precisa de condições, Leda. A polícia precisa de condições. Nós próprios que vivemos nas centralidades, começamos a perceber que a coisa de 2 ou 3 semanas aumentou o roubo dos pneus nos nossos carros nas centralidades. A polícia tem que ter meios para imediatamente atuar. Agora aqui é preciso também dizer que ainda bem que há esta preocupação, mas a polícia tem que ter condições para poder trabalhar. E de resto, nós temos que ser realistas. O ministro tem que saber dos dados e quando a coisa não está boa, mesmo quando o ministro diz que há muita segurança, quando diz que há muita segurança, o ministro não pode partir daquilo que é a sua própria abordagem, olhando para si e para aqueles que estão à sua volta. Tem que ser a partir dos dados. E ele, quando diz, muitas vezes, demoramos a receber os dados ou a informação chega tarde, isso também contribui para que o ministro não possa ter a precisão total e holística daquilo que é o fenômeno da criminalidade. Mas acredito que sim, tem havido uma diminuição, mas aumentou a pequena criminalidade, que não é responsabilidade do ministro, mas é de quem governa, que é o Presidente da República. Doutora Balixionga, vamos colocá-la a mesma questão. O ministro Laborinho fala em situação de segurança pública no país considerada estável. Que entendimento é que tem desta afirmação? Leda, eu acompanhei o Conselho de Governação Local. São muitos números que foram trazidos. Foi apresentado o relatório de 2023. E ao contrário do que o meu colega diz, há estudos mesmo, a polícia faz estudos e, portanto, é verdade que a polícia precisa ter mais meios para trabalhar melhor, mas a polícia faz estudos, ou seja, o ministro não fala daquilo que lhe vai à cabeça, não, é na base dos números. Por exemplo, as armas apreendidas são números e isso não é um ministro que acorda e depois diz. Agora, também é verdade que essa questão da criminalidade, a percepção pode ser diferente da realidade. E por quê? Porque quando me é tirado o pneu, por exemplo, na centralidade, tiram o pneu do carro tiram uma vez, depois tiram outra, depois o meu vizinho diz que também tiraram, depois o outro diz que também tiraram. Ficamos com a percepção de que a criminalidade aumentou. Mas não é assim que se faz a avaliação da criminalidade. Como é que se faz, então? Não é assim por isso é que a polícia faz os próprios estudos. E então, quando nós não temos essa experiência e não temos essa capacidade, também devemos ter algum cuidado em fazer acusações essenciais. Não, mas quando o cidadão vê os seus bens, os seus meios, a sua residência invadida várias vezes,
é natural que tenha a sensação de insegurança, apesar de que se diga de forma oficial que existe essa segurança. É verdade, Leda, e eu não estou a dizer que os Se as pessoas são presas no engarrafamento e têm medo de ser assaltadas, quer por armas brancas, quer por armas de fogo, é natural que se acredite que o país não anda tão seguro quanto se queira fazer crer. É verdade, eu nem estou a dizer, aliás, não estou a dizer que esteja seguro, o ministro também não disse que o país está seguro. Ele disse que a situação é estável. Quando dissemos estável, por exemplo, em comparação aos anos anteriores, quando nós falamos estável é porque não há um crescimento significativo em termos de números, porque é mesmo preciso fazer a própria análise. Quando se diz que a situação da segurança é estável, não significa dizer que não há crime. Primeiro isso. Segundo, também, Leda, deixa-me... Aliás, agora vou desafiar o meu colega do painel a trazer pelo menos esse estudo, porque é a segunda vez que nós viemos para aqui e falar dessa questão do crime como associado à condição social. À pobreza essencialmente. Quando falamos de condição social, Leda, sabe que um dos escândalos maiores dessa questão da corrupção, o terceiro maior escândalo do mundo está na nação mais rica do mundo, Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. E nós temos notícias nas nações mais ricas de assassinatos, de pessoas que morrem e tudo mais. E, portanto, a criminalidade é primeiro uma questão relacionada à vida humana. O ser humano é criminoso. É preciso perceber isso. Depois, os estudos também dizem que, dependendo do tipo de crime, há circunstâncias e condições, há contextos e condições. Estes são os estudos. Ainda agora, dos filhos do município. A dizer que pessoas com nível social baixo, pessoas pobres, não sejam propensas a isso. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, dizer que os pobres são criminosos, quer dizer, isso aqui é uma assunção que até é ofensiva. Deixa-me dizer isso mesmo nesses termos. É ofensiva. Depois, Leda, sabe qual é o peso de uma tampa de sarjeta? Diga. Pesa muito. Pesa muito. Eu não estou a ver alguém com fome a levantar aquilo. Aliás, veja aqui, vai tirar aquilo, se ninguém tiver disponível para comprar, não vai levar para casa. Vai ter que vender. E, portanto, há uma exploração do contexto de pobreza. Há uma exploração do contexto de pobreza. Estás a assumir. Não, eu estou a dizer. Estás a assumir o contexto de pobreza. Não, eu não estou, aliás, não acredito que alguém em Angola não assuma o contexto de pobreza. Sim, agora, dizer que o contexto de pobreza seja a razão para a criminalidade, para que isso não é sério. Aliás, isso é ofensivo a nós que somos pobres, às pessoas pobres. É preciso dizer isso. Não, mas o permite-me terminar. Estudou direito. Por isso é que eu estou a dizer, aliás, por isso é que eu lhe desafiei a trazer estudos. Não, na teoria do crime, existem os criminosos habituais. Os criminosos habituais ou os criminosos naturais, um debate muito defendido daquelas pessoas que, em qualquer condição, cometem crime. Mas há outras pessoas... Eu estou de acordo consigo. Sim, o que eu quero dizer é, há outras pessoas que só cometem crimes, os pequenos crimes, porque efetivamente têm que resolver um problema que é o problema de necessidade. Mas isso então está a dizer que as pessoas que têm necessidades cometem crimes. Esse tipo de crime, doutor não pode dizer isso. Esse tipo de crime, para resolver um problema de necessidade que a pessoa passa, como por exemplo é a fome, que a fome não espera, não é resolvido com o policiamento, não depende da polícia. Não, esse é o problema do Estado, das políticas públicas. O que eu quero perceber é, aliás, se as pessoas tiverem talvez tenha algum problema de se explicar. Por quê? Porque aquele que tem necessidades... Você não está me ouvindo. Não comete... Não, aliás, estou na minha... Não, o senhor já falou e, portanto, se me ouvir... Eu te pedi um minuto, só um segundo. Eu já dei a ultrapassar. Vamos fazer o seguinte, é simples, depois até posso lhe passar a palavra. Estou a dizer e volto a repetir. As pessoas em situação de miséria são propensas a, não têm que. Não sei se percebe. Sim. O que significa que existe, de facto, uma criminalidade decorrente da situação de pobreza das pessoas. O que não significa dizer que as pessoas, por estarem em necessidade, cometem crimes. Não sei se percebe a diferença. É diferente fazer essa análise, doutor Bali. É diferente fazer essa análise. Não, por isso é que tem... Aliás, essa não é uma questão filosófica, é uma questão jurídica. Não, isto é uma questão... A ser uma questão jurídica. Isto é uma questão sociológica. Sim, é jurídica também. Aliás, existe a sociologia, a sociologia do direito. Né? Estamos na sede da sociologia do direito. É diferente Mas se me permitir terminar... É diferente... Se me permitir terminar... Doutor Bali, é diferente
simplesmente eu e tu estamos aqui a fazer essa análise. Porque nós comemos. Não, doutor Nós viemos Paquis, aqui no aliás, o programa, que eu nós estou comemos. eu Agora, quem compreendo está no isso. bairro Eu e neste compreendo momento isso. não comeu, não tem luz, não tem nada, essa pessoa diz amanhã como é que eu vou Mas comer? veja, a Sabe? preocupação é diferente. e veja, diferente. aliás, porque nós conhecemos porque viemos de famílias pobres. A preocupação das pessoas que estão em situação de miséria é buscar apoio, falar com pessoas que possam ajudar, não é ir tirar um pneu. Não é ir tirar um pneu. Não é o que fazem. Mas é aqui onde está, Doutor, vou lhe dizer uma coisa. Quem tira o seu pneu do carro sabe onde vender. Sim, mas é porque ele já sabe onde levar. E, portanto, aqui eu não estou a uma justificar. ligação. Eu não estou Por a isso é que eu falo da exploração do contexto. Não estou a justificar. Se alguém lhe disser assim, pá, você está em situação de... Mas se você for à rua e tirar as tampas daquelas sarjetas, eu compro. O que é que está a acontecer? Nós temos uma situação de exploração da situação de pobreza Mas de em alguém todos os casos é essa exploração, doutora Bali? Não, em todos os casos. Aliás, quando falamos dos crimes de vandalismo, doutor Paquis, por isso é que eu penso que é importante não descurar a questão social, mas não podemos atribuir os crimes de vandalismo dos bens públicos à pobreza. Por quê? Porque isso não é verdade. Aliás, vai ler, acompanha as redes sociais muito mais do que eu, o negócio dos ferros. Da pesagem é milhões. É milhões. Tem compradores. Mas o que eu vamos ouvir o doutor Paquis também. O que eu quis significar é que nós não podemos minimizar o facto de as pessoas... Não, doutor Bali, é muito importante isto. Eu não estou a dizer que a pobreza justifica o crime, não é isto. Não podemos dizer isso. Mas temos que passar essa mensagem para quem está lá em casa, e quem nos ouve, quem toma decisões, para dizer a fome leva a que as pessoas tomem algumas atitudes, muitas vezes, que em condições normais não tomariam. É só isso. Estamos de acordo. É só nisso isso, estamos de acordo. Exatamente. Temos de estar de acordo estamos nisto. mesmo de acordo. Um pai aflito, que não tem como sustentar os seus 4, 5 filhos, e com uma mulher doente, que trabalhava e que... Oh, doutor Bali... A primeira coisa que vai fazer não é roubar, com certeza. Se eu lhe disser... Não diga isso. Doutor Bali, não, é rápido. Não, é rápido. É mesmo rápido. É mesmo rápido. Se eu lhe disser a quantidade de mensagens que geralmente a gente recebe com pedidos de ajuda, e nós não podemos ajudar ninguém. Por que essa pessoa manda mensagem? Por que ela não vai roubar já? Essa é a questão. Podia roubar já. Podia roubar já. Mas não vai. Doutor Paquis, por isso é que aliás, acabei de dizer este tipo de pessoa que está em situação de dificuldade vai pedir ajuda. Deixa-me só explicar isto rápido, doutor Bali. Vai pedir ajuda, pedem emprego, pedem uma ajuda. É mesmo rápido. É mesmo rápido. Não vai roubar imediatamente, não diga isso. Este tipo de criminalidade que deriva das necessidades das pessoas não se resolve com a polícia. É o Estado que tem que resolver. Há outro tipo de criminalidade que a polícia resolve. Está a ver, doutor Bali? E há este tipo de criminalidade em que, enquanto nós tivermos um nível elevado de pobreza, as pessoas vão, de facto, continuar a praticar aquilo que muitas vezes não fariam em condições normais. Então, o que eu estou a dizer, doutor Bali, é importante que o Estado tenha atenção à situação das famílias, porque a polícia não consegue. O ministro Laborinho, eu ouvi os dados, eu também acompanhei depois no YouTube, o ministro não consegue. Ele, por mais que tenha boa vontade, ele e toda a sua equipa, e aliás nós temos muitos amigos e colegas que são polícias, e com os quais a gente conversa todos os dias, comandantes das provinciais, dizem que a gente não consegue. Por mais que a gente faça, e depois vamos ver o tipo de criminalidade e de criminosos. Aquela pessoa não roubaria isso. Por que roubou? Você vai ver por detrás, tem 4 filhos, tem uma mulher doente que é zungueira, não tem como fazer. Então, aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Enquanto comentado dizer não. Quem toma decisões no país... Eu estou de acordo consigo. A ideia é essa. Vou deixar concluir, doutor Bali, para passarmos para outra matéria. Só um minutinho. Estou de acordo consigo, aliás. Falamos aqui, e eu, por exemplo, estou entre as pessoas que entendem que, por causa da situação social, a questão do Quenda, a parcela que se dá tem de ser aumentada porque há dificuldades, mas depois tem de existir outras políticas que possibilitem aumentar o poder de compra. Ali estamos de acordo, não há dúvida. Agora, não estou de acordo consigo dizer que a polícia não faz estudos, que o ministro não sabe o que está a dizer, diz na sua condição. Não é por aí. Quer dizer, nós também temos que ter respeito pelas pessoas que fazem essa segurança. Palavras na sua boca. Não. Disse que o ministro fala em relação à sua própria condição. Não pode fazer isso, aliás, por respeito mesmo às pessoas que nós conhecemos. Quando estou a falar da segurança, o ministro está seguro.
O ministro está seguro. E aí é que eu estou a O dizer, ministro está não seguro é do um... serviço, da casa dele, onde está o ministro está Por seguro. isso é que eu estou a isso que dizer, eu estou está a dizer que eu estou a colocar na sua boca, está a voltar a repetir. O ministro tem segurança, está seguro. O senhor não está seguro? Eu? Sim. Você acha que eu estou seguro? Não, estou a perguntar, o senhor não está seguro, então nós viemos aqui, é verdade que cada um de nós tem o seu risco de insegurança, porque nós não estamos no Aqui na céu. TV Zimbo estou, mas depois disto estou Doutor, seguro. nós não estamos no céu Doutor- e, portanto, doutor Bali, há sempre um nível de insegurança. Mas existem algumas pessoas que têm alguma segurança, não é? Comparativamente a Não, nós. todos nós temos segurança. Agora, existe também uma Todos insegurança nós inerente. temos Leda, segurança? quando nós falamos que o ministro está seguro, claro que está, mas será que ele relação a também não nós? está inseguro? Ele também tem o seu nível de insegurança, todos nós temos. Bem, vamos